Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Olá a todos, sejam bem-vindos a este novo episódio do Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos que constrói pontes entre pessoas, países e culturas, sempre em busca da paz. Hoje é dia de voltarmos à América do Sul para descobrirmos nada mais, nada menos do que o berço da civilização Inca. Afinal, neste episódio exploramos o Peru. Para isso, contamos com a ajuda de um peruano de 34 anos, que é guia turístico e trabalha com a Peru Explore Travel and Trek. Ele é o Fermín Alvarez e vai-nos contar tudo sobre a sua terra natal, que foi em tempos a capital do Império Inca. Foi também por lá que esteve a nossa convidada portuguesa, habituada a conhecer o mundo desde pequena. Hoje as viagens dão forma a grande parte da sua vida. Já visitou mais de 70 países, é médica, autora do blog Me Across the World e em 2020 partiu para o Líbano com o objetivo de ajudar o povo libanês. Hoje no Cartão de Embarque, a Andreia Castro. Eu sou uma pessoa perfeitamente comum, como acho que qualquer pessoa que nos ouve, mas com aquele gosto em comum e em especial das viagens, não é? Que no fundo é o tema do podcast. E tive a sorte desde muito pequena de começar a viajar e acho que isso foi a coisa que mais moldou a minha personalidade. No fundo foi ter uns pais que sempre me levaram para todo o lado e com cerca de 8 anos já conhecia praticamente metade da Europa, fizemos uma viagem enorme de carro. E depois foram situações que se foram mantendo. Começámos a fazer viagens cada vez mais longas, mais frequentes, de avião. Depois, por volta dos 16 anos, já conhecia muita coisa. Aliás, antes disso, aos 13, tive a oportunidade de ir ao Japão, através de um processo de intercâmbio que havia com a cidade de Omura, portanto é um projeto com Sintra, que ainda existe hoje em dia. E por volta dos 16 anos começámos a experimentar também algumas viagens de cruzeiro, que era uma coisa que praticamente ainda não se falava muito, não se fazia, e isso também permitiu-me conhecer em muito pouco tempo muitos pontos de interesse. Um pouco mais tarde comecei, à medida que fui progredindo nos estudos, ter a possibilidade de fazer estágios fora, e portanto com isto fiz um ano de Erasmus em Paris, mais tarde vivi um mês em Londres e ainda terminei uma pós-graduação em Miami, isto pelo meio, ou um bocadinho mais cedo ou um bocadinho mais tarde, com 5 meses de um mochilão pela América do Sul e pelo Havaí e uma estadia de 3 meses a bordo de um cruzeiro novamente, mas agora para trabalhar. Isto na zona das Caraíbas. Portanto, as viagens têm estado sempre completamente presentes, de forma a que eu acabei por mudar um bocadinho a minha carreira profissional e adaptei aquilo que era o circuito normal de uma médica, não é? Não deixe de ser, para conjugar a 100% a minha paixão pelas viagens com aquilo que eu posso desempenhar e que pode também ser um contributo para os outros, não é? Já lá vamos também a esta parte. Falaste aqui de todo o tipo de experiência que tens tido ao longo da tua vida, não é? No estrangeiro, seja em viagem para lazer, seja em Erasmus, seja em trabalho. Como é que tu olhas neste ponto da tua vida, não é? A nível profissional, já percebemos que levou aqui a umas certas mudanças e adaptações. Como é que tu achas que isto impacta no desenvolvimento de uma pessoa, não é? Quão diferente serás tu por teres participado e teres visto tanta coisa diferente? Não, impacta completamente. Pois já quando somos crianças começamos a conhecer uma série de formas de estar diferentes, pessoas que não têm as mesmas facilidades que nós, que vivem de um modo mais limitado ou mais difícil, e isso faz-nos para já dar muito mais valor àquilo que temos. Ensina-nos a ser muito mais tolerantes e a ser muito mais resilientes no dia-a-dia, porque efetivamente, quer dizer, quando se sai da Europa nós percebemos que vivemos aqui num cantinho do paraíso, completamente, em vários aspectos. Obviamente temos alguns problemas a nível nacional, mas regra geral estamos muito bem. E depois ao longo do tempo, claro que quando se começa a entrar no mercado de trabalho e se começa a perceber que temos 22 dias de férias por ano, uma pessoa que está habituada a viajar começa a fazer rapidamente contas à vida e percebe que não é suficiente. E para mim isso foi algo que foi muito trabalhado e que acabou por ser uma decisão que demorou algum tempo, mas também teve muito pragmatismo ao mesmo em simultâneo, não é? Porque começas a ver que efetivamente não tens tempo útil de vida para ver tudo aquilo que queres. E estando na área da saúde eu acho que tinha uma noção muito mais real do quanto a vida é fugaz, não é? E, portanto, as coisas foram progressivamente alinhando-se no sentido de conseguir conciliar a minha vida profissional com a pessoal, na medida em que as viagens efetivamente moldam tudo aquilo que eu sou hoje em dia, quer dizer,
todas as relações pessoais ou profissionais que eu tenho, neste momento, têm a ver com o mundo das viagens. É transversal a tudo. Gostava de te pedir para explicares a quem não te conhece mais uma vez o que é que tu fazes e depois também por curiosidade, houve aqui algum momento em particular em que fizeste o clique, em que disseste não, eu tenho de dar aqui. Houve um momento em que eu tive um clique muito grande. Eu, na altura, estava a trabalhar como médica de família, portanto, a minha formação é de medicina geral e familiar. Eu estava num centro de saúde e houve ali um ano muito complicado que teve a ver com a morte da minha avó e com alguns utentes que eu seguia na minha lista do centro de saúde que tiveram doenças fatais, neste caso doenças oncológicas, e eram duas mulheres muito novas, na casa dos 40 anos, que de um momento para o outro tiveram a sua vida completamente modificada e acabaram por falecer. E realmente eu lembro-me perfeitamente de haver ali uma noite, isto é um bocado clichê, mas foi na altura do 14 de fevereiro de 2017, e lembro-me que era essa data porque já estava numa idade, já tinha 30, 31 anos, e já começava a ver muitas amigas a publicar fotografias de casal e com bebés, e portanto, o meu grande amor é o meu filho. E eu pensava, não, isto não tem nada a ver comigo, não, de todo, não é isto que eu quero, não era o que eu procurava. Tive uma insónia enorme nessa semana e numa das noites já andava a ler muitos livros, tipo Quem Comeu o Meu Queijo, esse tipo de coisas, não é? Que nos fazem pensar na vida, e de repente dou com um texto do Steve Jobs em que ele dizia que a partir do momento em que alcançamos uma condição confortável na nossa vida, e neste caso ele falava da posição financeira e da independência financeira, a partir do momento que alcançamos esse patamar, devemos começar a trabalhar naquilo que gostamos e que devemos começar a fazer aquilo que gostamos. E tudo isto começou a mexer muito comigo, até que houve um momento em que eu efetivamente apresentei uma carta de demissão. Na altura pedi uma licença e a licença foi-me atribuída, tive muita sorte, apanhei uma pessoa espetacular na direção clínica que me deu um ano de licença sem vencimento e pronto, e tive um ano fora. No fundo tive praticamente 10 meses fora em 2018 no total. E a partir daí percebi que nunca mais podia voltar atrás e que tinha que ter um tipo de vida um bocadinho diferente. Portanto, voltando à tua outra pergunta, eu sempre fiz urgência médica, gosto muito de trabalhar na urgência, mas aquilo que eu faço principalmente fiz a minha formação na área da medicina do viajante, criei um website, eu já tinha um blog de viagens, criei um segundo website que se chama consultadoviajanteonline.pt, portanto que é uma empresa registada, e aquilo que eu faço hoje em dia é consultas do viajante a partir da internet para pessoas que querem viajar. Obviamente com um teor muito prático de alguém que já esteve em 71 países e que já fez voluntariado e já trabalhou fora e já fez tudo e mais alguma coisa. Em paralelo, faço também workshops para pessoas que querem ir viajar, portanto faço capacitação de pessoas que não estão habituadas a viajar, faço também consulta de orientação para grávidas, portanto grávidas que não sabem para onde é que vão ir de férias, eu ajudo-as a decidir um lugar seguro em função dos desejos delas e das condições de saúde ou das limitações que podem haver no destino, portanto fazemos essa mentoria também. E trabalho com uma empresa norte-americana onde faço consultoria e recursos humanos e, curiosamente, este emprego nesta empresa norte-americana surgiu durante a pandemia e, mais do que por ser uma médica, mas também, claro, porque o meu trabalho é clínico, pelo facto de ser uma pessoa que viaja muito e ter uma experiência de vida muito grande, pronto, que traz muitas vantagens. Toda esta experiência que tu agora consegues canalizar de forma muito prática, não é? Com os outros, e não só nesta vertente profissional, mas também com algumas viagens em particular que me estou a recordar que fazes com preocupações humanitárias que acho que saltam muito à vista e que marcam toda a gente, mas antes de irmos a essa parte, deste universo de 71 países que tu já visitaste, o que é que tu encontraste no Peru a nível de natureza, destas comunidades, o que é que tu viste? Bem, para já o Peru tem aqueles pontos que toda a gente conhece, nomeadamente Machu Picchu, que não dá para contornar a questão, não é? Toda aquela zona de Cusco, aliás, quem fica em Cusco consegue fazer uma série de, não são bem day trips, mas são ali vários pontos de interesse que dá para ir e voltar, nem que seja em 2, 3 dias, e que são coisas muito, muito sui generis, quer dizer, tem algo que eu não conhecia de mais lado nenhum, como por exemplo a Rainbow Mountain, que é uma montanha em altitude, o cume, ou a zona mais alta, fica a 5.036 metros de altitude, e é basicamente uma montanha que tem 21 tonalidades diferentes, entre cor-de-rosa, azul, vermelho, roxo, verde,
E, portanto, isto é algo que nós não vemos em mais lado nenhum, não é? Quer dizer, estar a fazer uma caminhada e depois encontrar uma montanha que parece uma pirâmide com várias cores, em linha, completamente listadas, é uma coisa completamente invulgar. E depois temos coisas muito giras, quer dizer, as linhas de Nazca, que também toda a gente conhece, efetivamente é um passeio de avionete que vale a pena, não acho que seja uma tourist trap, acho que aquilo efetivamente é algo que é distinto. O próprio lago Titicaca, que aí sim já fica um bocadinho mais na dúvida até que ponto é que já não tem alguma apropriação turística, mas que o próprio conceito é muito interessante, porque vivem lá comunidades que construíram as suas cabanas em cima de ilhas flutuantes, que eles também construíram, ou seja, são aglomerações de canas em cima d'água, que têm mais ou menos 2 metros de altura, se não estou em erro, e eles têm que regularmente colocar mais canas, porque senão as de baixo apodrecem e aquilo abate tudo. E, portanto, há aqui pequenas particularidades dentro do Peru, é um país muito, muito grande, não é? Portanto, lá está. Estamos desde uma zona de montanha em que passamos imenso frio e em que estamos em altitude, com todas as consequências que isso pode trazer, até à zona, por exemplo, da Amazónia, em que de repente estamos com 20 e muitos graus e está imensa umidade e entramos na selva e é outra vez um mundo completamente distinto, não é? E são coisas que nós cá na Europa, a proliferação de edifícios já é tão grande que já sobra muito pouco do que é o nosso verdadeiro contacto com a terra, por assim dizer, não é? Basta aqui nesta incursão pela selva, não é? Na Amazónia, não é para qualquer um, pois não? Ai não, eu ia dizer que foi horrível, mas acho que é muito agressiva a palavra, foi muito duro. Eu e o meu namorado fomos até à zona da Amazónia, entramos na selva num ponto que se chama Yurimáguas, mas para entrares na selva de forma bem sucedida não deves ir num barco a motor, deves ir numa canoa, precisamente porque o ruído afugenta os animais, seja pássaros, seja o que é que seja, e portanto quanto mais discreta tu fores a descer o rio, mais probabilidade tens de ver coisas, não é? E, portanto, nós fizemos uma descida no primeiro dia de 7 horas de canoa, portanto, sempre a pagaiar, e depois no dia seguinte foram 10 horas de regresso, porque vinhamos em contracorrente, e, portanto, o tempo passa muito devagar, o sol está a pique durante grande parte do percurso, fica muito quente, há muitos mosquitos. E é muito interessante, sem dúvida, mas é muito longo, é muito tempo. E há pessoas que fazem este circuito durante 20 dias inteiros. 20 dias é uma loucura. Para quem fez 2 e chegou completamente arrasada no regresso e com calos nas mãos e cortes e etc. Porque não te esqueças que depois tens que dormir em pequenas casitas de palha ou de madeira que são criadas nas margens, com umas redes mosquiteiras, não é? E tens que comer aquilo que vais conseguindo apanhar, o peixe, a fruta, portanto não é fácil, não é? Desde locais incontornáveis como o lago Titicaca e Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, até ao fenómeno da Montanha das 7 Cores e a Amazónia. Pelo que a Andreia nos conta, a natureza deste país é fascinante. O Fermín também nos vai falar sobre isso, mas especialmente sobre Cusco, que além de toda a herança histórica que carrega, assume-se como uma das cidades mais seguras da América do Sul. Com ele, embarcamos numa viagem onde não faltam montanhas, boa comida e muitas tradições das comunidades andinas. Soy Fermín Álvarez del Perú, originalmente de la ciudad del Cusco, nacido en el Valle Sagrado de los Incas, que está a 1 hora y media de Machu Picchu, una de las 7 maravillas modernas del mundo. ¿Ya? Tengo 34 años y trabajo como guía oficial de turismo y agente de viajes en todo el Perú. Pero nos dijiste que eres de Cusco, ¿cierto? Uh-huh, ¿sí? ¿Qué nos puedes contar de tu lugar? Cusco es una ciudad, una de las ciudades más ricas en cultura, historia, tradición en todo el Perú. Cusco, la gente es muy amable, muy cariñosa. Llegas a alguna pequeña comunidad, ya estás ahí ya te sientes como en casa. Cusco, sobre todo en el Perú, es el capital de la cultura inca, porque en el Cusco es la única ciudad peruana donde puedes encontrar lo que son los centros arqueológicos, el camino inca original. El 70%
80% de la construcción inca lo encuentras en la ciudad de Cusco, ¿ya? Y es por eso que Cusco es único. Que has hablado del camino Inca. ¿Qué eres esto? Para alguien que no lo conoce, que no lo sabe, ¿qué eres esto del camino Inca? El camino inca actualmente es una de las caminatas más populares, no solo en el Perú, no solo en Latinoamérica. Es una de las caminatas más populares en todo el mundo. Y es una caminata donde puedes sentir el senderismo, una aventura de 4 días en medio de las montañas, ¿ya? En medio de las montañas con unas vistas impresionantes. Estás caminando sobre un camino inca hecho por los incas. Es un camino inca original que aún se mantiene desde el siglo XV. Es una caminata que lo puedes hacer una sola vez en la vida, porque la altura máxima ahí es del segundo día, que es sobre los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que te digo, el camino inca no solo está hecho en el Cusco. En el tiempo de los incas, el camino inca fue construida todo lo que es Sudamérica, comenzando de Cusco. Cusco era la capital de los incas. Desde ahí se comenzaron a construir el camino inca de Cusco para Quito, Ecuador, Colombia, de Cusco para Bolivia, de Cusco para el Amazonas, de Cusco para Argentina, de Cusco para Chile, de Cusco para el Pacífico, para el Océano Pacífico. El camino inca en total son más de 45.000 kilómetros. El único lugar que está conservado es por el Cusco, donde aún se mantiene en una buena condición y todavía es utilizado por la gente. Es impresionante, mismo, impresionante. Ahora te pregunto que para alguien como yo, que nunca ha estado en Perú, ¿cómo lo describirías? Para aquellas personas que visiten el Perú por primera vez, normalmente llegan para Lima, ya que es la capital del Perú, pero la mayoría ya no quiere pasar más tiempo en Lima porque es una ciudad muy grande, porque también la mayoría de la gente viene de ciudades grandes y no quieren estar en un lugar así. Y es por eso que ellos lo que hacen es tomar un vuelo con conexión a Cusco. Cuando llegan a Cusco, que estamos sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar, primero para poder estar en el Cusco se tienen que aclimatarse unos 2 días para poder hacer la caminata del camino inca. Después se hace el camino de 4 días, luego también quieren hacer, que es un nuevo atractivo que ya se ha vuelto más popular en el Cusco, que es la montaña de 7 colores. Luego de eso se centran en la selva amazónica por 4 días. La mayoría de los pasajeros o turistas visitantes quieren hacer eso, visitar Cusco y la selva amazónica. No vienen para visitar Lima o no vienen para visitar otras ciudades del Perú. Y aparte los viajantes, ¿cuáles son tus lugares favoritos? Para mí, mis lugares favoritos son para poder hacer el camino inca, el tour de las siete lagunas, que está al pie de la montaña más alta del Cusco, que es Aosangate. Que está sobre la montaña más alta en el Cusco, tenemos sobre los 6.400 metros sobre el nivel del mar. Al pie de esa montaña tenemos un tour de 7 lagunas que es increíble, que es, como te digo, un lugar místico, donde puedes sentir una energía, la energía de las montañas, la energía de la laguna. Aparte de eso, el lugar que me encanta es la laguna de Humantay. Es una laguna turquesa que también día a día se vuelve más popular. Me gustan lugares donde no haya mucha gente, no haya mucha contaminación, donde puedes sentir la naturaleza, donde puedes sentir la energía. Esos serían los lugares que me encantan. Y hablaste un poquito de energía, de la mística. ¿Te gustaría de preguntar que si existen tradiciones especiales para vosotros? Aquí en el Cusco todavía mantenemos tradiciones como aquellos años en tiempo de los incas. Por ejemplo, el 1 de agosto, aquí en los Andes, es el inicio del año nuevo. Eso nosotros lo llamamos
el Año Nuevo andino. Y tenemos un lugar que se llama Moray, que es un centro arqueológico circular. Ahí se lleva una fiesta bien grande, vestido con los trajes típicos de los Andes o como eran en tiempo de los incas, y se hace lo que es la ofrenda a la Pachamama o a la Madre Tierra. Ahí hacen ofrenda con los sacerdotes o los chamanes. Nosotros lo llamamos el chamán. Después de hacer las ofrendas para la Madre Tierra, comienzan a hacer lo que son las danzas, como se ponen a bailar, a cantar. Y el otro pueblo donde sí puedes ver, donde todavía mantienen la tradición, son las comunidades andinas. Por ejemplo, una de ellas es Chinchero. En Chinchero puedes ver lo que son las llamas, las alpacas, las comunidades con terrenos de cultivo, y todavía ves los cimientos incas, y sobre construcciones incas la gente vive dentro de esas casas. Ellos, cuando vas a visitar una de esas casas, encuentras un par de mujeres ahí, unas señoras, tejiendo, cortando o lavando la lana de la alpaca, haciendo los ponchos, las mantas, ¿no? Ahí están las tejedoras tradicionales como en tiempo de los incas. Ahí están las ollas hechas de cerámica, ya donde todavía utilizan la cocina hecho a leña y lo hierven en el agua. Tienen bastante tipos de hierbas para poderles darles el color natural a los ponchos, a las mantas. Pero también donde nosotros mantenemos la tradición es antes de poder trabajar o sembrar la chacra, hacemos lo que es una pequeña ofrenda para la Madre Tierra y también para el sol. En dirección de donde sale el sol, ahí ellos lo ponen una ofrenda y pidiéndoles para que sea un buen año con buenos productos. Igual, para poder construir la casa, todavía se mantiene esa tradición. Así, todavía en los Andes mantenemos varias tradiciones. Que eres encantador de ver que las tradiciones están vivas. Aparte de las tradiciones, de toda la historia, de toda la mística, que estoy muy interesada en saber cómo es la comida, porque también nos has contado que tienes esta conexión con la cocina. ¿Cuáles son los platos principales que podremos probar en el Perú? Mira, en todo lo que es Sudamérica, estos últimos años, la gastronomía peruana se ha estado ubicando cada vez mejor. Y gracias a los comentarios de todos los visitantes que tenemos, la comida peruana es la mejor en todo lo que es Sudamérica. Como uno de ellos tenemos lo que es lo tradicional, que es el lomo saltado. Es un plato típico, pero que a todos les encanta. El otro plato típico en todo lo que es el Perú es el ceviche. El ceviche es normalmente preparado por pescado. Es una de las mejores que lo puedes encontrar, lo que es no en los Andes, porque no lo encuentras el pescado fresco, pero sí puedes tener un ceviche de trucha, que la trucha es de agua dulce, pero el ceviche bien fresco lo encuentras por Lima, uno bueno, ¿ya? El otro plato típico en los Andes, que es muy tradicional y que es el cuy. Do you know the guinea pig, right? Todavía nosotros lo mantenemos en los Andes, que no lo comemos un día cualquiera, eso lo comemos en días especiales. Por ejemplo, en un cumpleaños, cuando hacemos el sembrío de la chacra o cuando estamos terminando de construir la casa. Es un plato típico en todo el Perú. Y otro plato típico en todo el Perú, donde la gente y los turistas les encanta, es la pachamanca. Nosotros construimos un pequeño horno y el horno lo quemamos por 1 hora y media a 2 horas. Cuando el horno está bien caliente, lo sacamos todo lo que son las cenizas del horno y lo hacemos un hoyo en la parte de arriba del horno y ahí lo ponemos lo que son las papas andinas.
Recuerda que en el Perú, en los Andes tenemos más de 4.000 variedades de papas, ¿ya? Y ponemos una variedad de papas ahí, ponemos el choclo, luego lo ponemos diferentes tipos de carne, ponemos el pescado, ponemos carne de res, ponemos la gallina, cuy, todo. No que toca à comida, o Peru vai desde as papas andinas, batatas endógenas daquela região, até porquinhos da Índia. Segundo o Fermín, isso pode acontecer em alguns pratos servidos em certas ocasiões especiais. Ficámos com dicas sobre o que visitar, mas também sobre como é importante ter alguns dias para aclimatar quando nos encontramos a grande altitude. Mas desenganem-se se pensam que o nosso roteiro está fechado. É que a Andreia esteve 18 dias no Peru e vai contar-nos qual foi o seu percurso pelo país. Portanto, aterrei em Lima, de Lima segui diretamente para Cusco, nem cheguei a sair do aeroporto, voei para Cusco. De Cusco fiz num dos dias a Laguna Humantay, que é um percurso que tem que ir de carro e depois faz um trekking. No outro dia fiz a Rainbow Mountain. No outro dia, fomos até Ollantaytambo, aliás o início até foi por essa zona, portanto Ollantaytambo é uma pequena comunidade já muito perto da zona de Machu Picchu, onde é um ótimo sítio para se pernoitar, onde já passa a linha do comboio que depois nos leva até Águas Calientes, que é onde a maior parte das pessoas até têm por hábito ficar, mas curiosamente Águas Calientes é extremamente desinteressante, aquilo são meia dúzia de prédios com restaurantezinhos e com coisas para turista, enquanto que Ollantaytambo é um bocadinho mais genuíno, apesar de ter uma parte turística também, não é tão marcado. E tem uma componente histórica da parte dos Incas também muito interessante. E portanto dá para fazer isso e pernoitar ali, dá para ir às Salinas de Marás, que é um desfiladeiro interminável com centenas de pequenos pods de microsalinas, no fundo, não é? E ainda houve uma outra paragem nesse dia. Mas pronto, o início foi em Cusco, depois de Cusco, já nem me lembro exatamente, mas as paragens foram Cusco, depois de Cusco segui para Puno, aliás isto foi por um autocarro noturno, e Puno é uma das cidades principais de acesso ao lago Titicaca e portanto aquilo que nós fizemos, a cidade não tem qualquer interesse, foi chegar às 6 da manhã, fazer ali um bocadinho de tempo, conseguir uma excursãozita num dos barcos, dar uma voltinha no lago, ir às comunidades e depois seguir novamente viagem num segundo autocarro. E, uma das coisas que eu faço na América do Sul muito é autocarros noturnos, porque poupo no alojamento e consigo logo no dia seguinte acordar num ponto diferente. E portanto assim foi, no dia seguinte fui para a Arequipa já é uma cidade colonial super interessante, com muita, aí já há alguma qualidade de vida, sim, comparativamente ao resto do Peru há bastante. Da Arequipa fui para Nazca, uma vez mais de autocarro, cheguei a Nazca, fiz o voo de avionete logo de manhã, apanhei o autocarro de novo e fui para o Oásis de Huacachina e passei aí 2 dias, porque aí estávamos já bastante cansados e, portanto, pernoitámos e ficámos mais uma vez, andámos nas dunas, fomos ali às Islas Balestas, que é outra day trip que se pode fazer nesta zona, que é, no fundo, uma reserva natural com imensa vida selvagem, aves marinhas, leões marinhos, imensa coisa. E então, depois aí sim, é que voámos em direção ao norte do Peru, e é a tal altura em que faço os 2 dias na selva com a partida de Yurimaguas. Isto foi dentro da reserva natural de Pacaya Samiria e por fim fomos até Iquitos, isto antes de voltar a Lima. Foram os 18 dias. Pronto. Estamos a falar também no país, como aqui também já afloraste, tem um passado ancestral. Conseguimos sentir, quer dizer, além de alguns sítios especificamente que tenhas visitado, mas quer dizer, sentes isto quando está por lá, alguma ambiência, alguma aura? Às vezes nós falamos isto e parece tudo muito etéreo, mas nos sítios nós sentimos estas coisas. Sim, de certa forma, porque assim, ainda consegues encontrar muitas zonas de ruínas, não só Machu Picchu, que é uma coisa... Quando se chega, só é que se percebe a dimensão daquilo que se está a ver e depois é difícil de processar, não é? Porque é totalmente diferente ver uma fotografia ou estar lá diretamente, sobretudo pela zona onde foi construído, que é uma zona de muito difícil acesso, ainda hoje em dia seria praticamente
já não digo impossível, mas é difícil de construir lá o que quer que seja, quanto mais naquela altura. E depois há pequenas comunidades em que ainda têm muita coisa, seja ruínas, seja museus, seja múmias que estão preservadas, por exemplo, na zona de Nazca, que também se encontraram. A própria questão das linhas, quer dizer, como é que as linhas foram feitas, aquilo são linhas perfeitas, paralelas, quer dizer, nem são coisas tortas ou mal feitas, são feitas com grande detalhe. E tudo isto faz pensar, ok, tipo, quem é que andou aqui antes, com que grau de conhecimento e o que é que levava as pessoas a fazerem este tipo de coisas. Portanto, acho que ainda se preserva bastante. Claro que o Peru tem alguns rituais ainda também que estão relacionados com, pronto, são supostamente rituais de purificação, de ligação a um mundo um bocadinho mais espiritual, como o consumo do ayahuasca e aqueles rituais que são feitos com alguns xamãs. Eu nunca experimentei, até gostaria, mas não tive a oportunidade de ter essa experiência. Também tenho algum medo das consequências, não é? Mas isto é uma coisa que ainda se faz bastante, é esta cultura, de certa forma, um mundo mais divino, não é? E para terminarmos aqui o capítulo Peru, que balanço é que fazes desta viagem e quase assim em jeito de sugestão para quem nos estiver a ouvir e ir lá, o que é que deve mesmo saber ou acautelar? Ir com tempo, lembrar-se que estamos a falar de países que têm quase a extensão de meio continente, às vezes, portanto as deslocações não são tão facilitadas como cá, tentarem de certa forma previamente pensarem exatamente no que é que querem ver para salvaguardarem algum tempo para esses sítios e depois, pronto, e aqui não tentando, mas de certa forma puxando a brasa à minha sardinha, o Peru em termos de condições de saúde é um bocadinho precário. Seja a nível alimentar, seja a nível de algumas zonas que são as tais zonas em altitude em que podem desencadear sintomas relacionados com a permanência nestas regiões e que tornam a estadia muito mais difícil, não é? Muito mais pesarosa, até depois no norte, já na zona da Amazónia, em que são zonas que ficam, pelo menos catalogadas como havendo risco de malária, não é? Portanto, nem que seja no mais básico de tudo, que são as questões alimentares, porque todos nós temos que comer várias vezes ao dia. Eu própria passei mal da barriga logo ao segundo dia de estar no Peru e sou uma pessoa bastante cuidadosa, tendo em conta a minha formação, não é? Portanto, ter alguma preocupação de fazer a consulta do viajante antes de ir para um país destes e não se esquecerem, pronto, que não estamos na Europa, não é? Okay. Falámos há pouco também, já tinhas falado quando nos enquadraste aquilo que é a tua relação com as viagens, aquilo que já fizeste por este mundo fora, não é? Também há pouco referi-me e na cabeça tinha, obviamente e de forma incontornável, aquilo que fizeste no Líbano. O que é que te impele, não é? O que é que te faz, quer dizer, tu alias as viagens profissionalmente, não é? A tua profissão, isso já percebemos, mas o que é que te faz de facto agarrar na mochila e partires para fazer algo em prol de alguém? Isso nunca é uma coisa planeada, não é algo que eu meta na agenda que está para ser feito ou que vou fazer. Em relação ao Líbano foi completamente impensado. Aquilo aconteceu e efetivamente eu acho que ao final do dia aquilo que fez a diferença no meu caso foi o facto de eu ser médica em primeiro lugar e portanto ter alguma competência nessa área, depois ter percebido que o que aconteceu no Líbano em termos de ferimentos ia ser muitas feridas agudas com necessidade de sutura, que é uma coisa que eu sei fazer, e em terceiro lugar o facto de estar muito habituada a viajar sozinha e a de meter uma mochila às costas. E portanto, em relação a tudo o que foi a minha ida ao Líbano e depois toda a ação de angariação de donativos que alcançou aqueles valores extraordinários, acho que no final foi apenas o facto de ser uma miúda que está habituada a viajar e que tem competências para ajudar os outros e que naquele momento podia ser útil. Em relação ao São Tomé, surgiu a oportunidade de ir e tentei novamente fazer uma recolha de fundos, até porque tive a possibilidade de fazer o giveaway de uma viagem, uma estadia em São Tomé, e portanto converti a senha de inscrição, que era uma senha solidária de 5 € numa angariação de fundos, e acabei com esse dinheiro por comprar imensos medicamentos e por converter também muito em copos menstruais e depois lá fazer uma sessão de formação com meninas que já são menstruadas e, por exemplo, nem nunca tinham visto um tampão, quanto mais um copo menstrual, não é? Portanto, estas coisas acabam por aparecer naturalmente, eu não sei se vão haver mais ou não, porque não são pensadas, não é? Surgem,
e por isso eu digo sempre que não sou uma médica humanitária, porque efetivamente a minha intenção original não é ir fazer medicina humanitária ou ir fazer voluntariado a maior parte das vezes, não, eu vou de férias. Claro que o Líbano foi uma situação completamente à parte e não se enquadra no resto, mas normalmente o meu propósito não é ir 100% fazer voluntariado. São coisas que depois eu lembro-me que se calhar posso fazer alguma coisa e então aí no momento conjugo. Por outro lado, o que é que tu trazes destas viagens? Bem, em relação ao Líbano, eu continuo a falar com muitas das pessoas que conheci lá, libaneses, refugiados sírios, continuo a manter o contacto com esta gente, não é? Portanto, são situações que te transformam e tu acabas por te apegar às pessoas e mantens essa ligação, e mesmo com o João, que tu também já entrevistaste e continua a viver lá neste momento. É muito compensador, porque efetivamente tu não sentes que estejas a dar assim tanto ou estejas a contribuir assim tanto, quer dizer, para ti é algo muito simples, é ir à farmácia, comprar uma série de medicamentos, meter numa mala e levar, ou fazer uns contactos e comprar uns copos menstruais mais baratos e levar. No Líbano aquilo ganha uma dimensão que eu não estava à espera e aí sim as coisas começaram a ser bastante complicadas, porque eu inclusive tive durante um mês que deixar de trabalhar para estar só a gerir os donativos que me estavam a chegar a casa, mas depois olhando para trás é bastante compensador, é muito cansativo na altura, mas eu acho que as pessoas recebem muito mais do que nós temos noção quando entramos neste tipo de situações, percebes? E quando colaboramos desta forma. Portanto, o ganho, acho que no final do dia é sobretudo esse, é perceber que foste realmente útil e que conseguiste ajudar outra pessoa, embora nem tivesse à partida a expectativa que pudesses ser tão importante, ia dizer influente, mas não importante, acho que é a palavra mais correta. E que não tenhamos dúvidas de que está nestas ações, nas pequenas ações de cada um de nós até, que podemos fazer do mundo um lugar mais solidário, onde existe amizade e entreajuda. Obrigada, Andreia. Obrigada, Fermín, por construírem pontes aqui neste cartão de embarque. Até ao próximo destino.